Irmãos, a convite do pastor Ademir, nós também na igreja estamos durante esse mês refletindo sobre esse desafio de pensarmos, refletirmos sobre família. De fato, tem sido para nós um grande desafio, é algo emergente em que nós precisamos colocar como prioridade nas nossas agendas e também como resultado do nosso relacionamento com o Senhor. E diante do convite, da proposta, eu quero dividir com os irmãos 2 versos do livro de Provérbios, Provérbios 24, os versos 3 e 4. A versão que eu vou usar é Nova Almeida Atualizada. Talvez os irmãos tenham versões diferentes, mas é uma versão que eu tenho gostado, tenho me aproximado e achei ela conveniente para essa oportunidade. Provérbios 24, 3 e 4, mesmo assentados, mas com reverência à palavra, eu quero convidar você a acompanhar a leitura. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Algumas versões vão falar aqui no verso 4 sobre câmaras, a ideia da bênção que Deus tem para os nossos lares, no sentido completo. Quando nós pesquisamos sobre os desafios que têm afetado as famílias, os pesquisadores mais modernos, aí, através das redes sociais, apontam para 7 principais desafios. O primeiro deles é passar a morar na mesma casa e ter dificuldade para conviver com hábitos do outro. Isso é muito próprio do recém-casado, né? Aquela situação de dificuldades de lidar, se o papel higiênico sai por cima ou por baixo, se o feijão vai em cima ou vai embaixo. Pode parecer cômico, mas isso muitas vezes leva à separação, isso é problema sério. Tinha um pastor que chegou para um outro pastor colega, falou, eu vou me separar. Mas por quê? Porque minha esposa não fecha as portas do armário. Ia separar, era sério. Aí eles descobriram algo divino, isso é ação do Espírito Santo, era uma molinha que quando você abre a porta, ela fecha sozinho. Resolveu o problema, ficaram felizes para sempre. Mas são os desafios. Também existe o ciúmes excessivo, não é teu caso, né? Mas existe, faz parte, né? Também esse, principalmente no início também, esse sentido de posse, talvez meio doentio. Um terceiro que eles apontam são mudanças na rotina a partir do nascimento do bebê. Quantos sabem disso? Se prepare, já falaram para você. Muda tudo, precisa de carro maior, precisa, né, de agora dedicar tempo, muda toda a agenda, diminui os relacionamentos sociais. Também ele aponta para o início da vida escolar, quando os filhos começam na vida escolar, isso muda a rotina, a gente vira motorista de toda a família, tem horário, tem de chegar no horário certo, tem todas as demandas. E o quinto, eu acho isso injusto, tá? Eu quero já defender a fase da adolescência difícil. Eu não concordo, não é, essa coisa não é verdade, né? Os adolescentes têm personalidade, né? Mas é um momento de desafio que começa a chocar a cultura do jovem, do adolescente, com a nossa cultura mais tradicional, né? Então, isso começa a criar alguns desafios. O sexto é o divórcio e, por último, dificuldades financeiras, que é o tema que nós queremos abordar com os irmãos. Existe uma linha do pensamento sistêmico que defende a ideia que no ambiente familiar vivemos ciclos, o que eles chamam de ciclos vitais, e esses ciclos têm as suas próprias tensões, sejam eles previsíveis ou imprevisíveis, fazem parte. Então, é importante essa afirmação,
Porque às vezes a gente passa por lutas dentro do relacionamento familiar, você fala assim, mas acabou. Não, é previsível, faz parte. Isso faz parte do relacionamento, isso é resultado dessa busca de cumplicidade e também de entendimento da promessa de Deus, do mover de Deus dentro do nosso ambiente familiar. E isso faz parte, isso é saudável, porque nós amadurecemos com os nossos desafios. Eu não tenho dúvidas que alguns casais, famílias que já passaram por crises, hoje se veem mais fortes quando superaram, venceram aquela barreira. Então, não tem como fugir. O que tem de fazer é encararmos e buscarmos a orientação de Deus e tudo aquilo que Ele tem reservado para nós vencermos tais desafios. Eu conheci uma senhora que ela usava uma expressão que nós precisamos tomar muito cuidado, que nós não podemos jogar fora a água suja com o bebê. Por que eu estou usando essa expressão? Porque nós queremos refletir sobre finanças, sobre as bênçãos, os riscos que essa área muitas vezes traz para o ambiente familiar. E, por uma questão de equívoco, muitas vezes nós endemonizamos a questão financeira. Nós achamos que o dinheiro é sujo, não é de Deus. E não é isso, muito pelo contrário. As finanças, os recursos, é bênção de Deus. Isso se afirma lá no Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus conselhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Irmãos, os recursos financeiros é a expressão da subsistência, do cuidado, da promessa, são os sinais e maravilhas de Deus em favor de você e da sua família. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso daqui é uma técnica para dar tempo do pastor não tomar um gole de água, viu? Vai aprendendo. Já tinha a primeira aula de curso de teologia, quem quer ser pastor. E quando essa irmã mineira, Dona Galdina, falava isso, ela estava querendo dizer o seguinte: você dá banho no bebê quando ele está sujo, mas na hora de descartar a água suja, você tem que tirar o bebê. Então, nós precisamos de olhar para essa questão do nosso relacionamento com o dinheiro e fazer essa avaliação sincera do que é bênção e do que não é bênção. Qual é a motivação que muitas vezes nos leva a nos perder ou ficarmos aprisionados em relação a questões financeiras. E quando eu pensei nesse texto, exatamente me chamou a atenção em que livro ele se encontra. Esse texto está no livro de Provérbios de Salomão. E isso é muito importante. De cara já é uma informação relevante, porque o livro de Provérbios é uma coletânea de saberes populares. São coletâneas de experiências vivenciais que fazem parte da comunidade. E como resultado abençoador na vida da comunidade, como testemunho, eles registravam para que aquilo fosse propagado de boca em boca, pela tradição oral. Ou seja, era uma forma de registrar esse testemunho. Preste atenção no que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que esse texto tem uma relevância por... Eu estou te atrapalhando? É gostoso judiar dos caras assim, né? Você vai para cá, vai para lá, olha aqui. Né? A relevância de estar nesse livro é justamente que é o resultado de uma prática, ou seja, não é só cognitivo, não é só conhecimento, mas é experimental. Então, esse texto traz algumas lições, e em especial, esses 2 versos, ele é o 20º dito, ou seja, ele faz parte de uma sessão de 30 ditos. São ensinos bem distintos, os quais aqui os comentaristas apontam sendo uma encomenda do rei Salomão. E nesse 20º dito, nós podemos destacar 3 benefícios decorrentes de uma família que teme ao Senhor. Irmãos e irmãs, o resultado da nossa vida, a forma como nós
nos relacionamos no nosso cotidiano, seja com todas as áreas, a forma como nós respondemos os desafios, que atendemos os chamados, depende muito da lente que nós usamos. Nós precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã. Nós precisamos desenvolver uma visão de Deus. Nós precisamos aprender a tirar as nossas lentes e olharmos e reagirmos aos desafios da nossa vida com os olhares de Cristo. E este é o grande desafio. E o texto e o Salmo 128 aí vai falar sobre isso, dos benefícios, de como bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aquele que adora ao Senhor. E adoração é isso. Adoração é quando eu olho para o Senhor, eu reconheço a sua beleza, a sua grandeza. Em detrimento a esse olhar de graça, esse brilho, eu me olho e reconheço as minhas fragilidades. E o fruto desse relacionamento de dependência me leva a tomar decisões, a fazer escolhas a partir dessa manifestação graciosa do Senhor em meu favor. Isso é adoração. E assim que nós devemos reagir. E olhando aqui para os 2 versos escolhidos, e observando aqui as 3 orientações que eles apresentam, e como se fosse um tripé aqui da Câmara, nós podemos destacar para uma família ter uma saúde financeira abençoada, a partir desse temor a Deus, ele precisa desenvolver sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. O texto diz que com sabedoria se edifica a casa. Sabedoria é a qualidade, o caráter de quem é sábio. Aponta justamente para a base, o que fundamenta aquilo que estamos construindo. Quando nós falamos sobre finança no lar, temos observado o quanto tem nos faltado essa sabedoria neste relacionamento, nesse ambiente familiar. Muitas vezes não há uma cumplicidade, muitas vezes não se estabelece uma relação de intimidade, de diálogo, muito pelo contrário. Muitas vezes os nossos relacionamentos familiares, do ponto de vista financeiro, acaba sendo mais de uma sociedade do que, de fato, de uma cumplicidade. E quando eu falo isso, eu não estou falando de gestão financeira. Talvez vocês trabalhem com contas distintas, um tem uma conta, outro tem a outra, alguns assumem alguns compromissos, outro assume outras, ou um coloca no débito automático da sua conta. Não é essa questão que nós estamos querendo nos referir, mas sim o sentido do fundamento, da base, daquilo que sustenta esse relacionamento. Talvez seja mais fácil dar um exemplo. Em um dos meus aconselhamentos pastorais, eu me deparei com um casal que estava com dificuldades em várias áreas, mas uma delas acabou sendo também apontado como esse desafio de diálogo na área financeira. E eles disseram que, ela compartilhando que ela tinha os recursos dela, era uma profissional liberal, e ela acabou tendo uma das receitas atrasadas, ela tinha as contas, e ela nunca teve ciência de quanto o marido ganhava, se ele tinha recursos aplicados. E passando por aquela dificuldade, ela acabou descobrindo acidentalmente que o marido tinha um bom recurso guardado. E aquilo chocou ela por falta da transparência, e o marido, ao saber que ela estava passando por algumas dificuldades, alguns desafios. E diante da ciência, ele até emprestou dinheiro, mas com rigor comercial, com tratos comercial, com frieza, sabe aquelas questões, depois você me paga, tem a questão do juro da aplicação, e isso machucou muito ela. Eles saíam e eles, em um jantar, às vezes até romântico, de casal, eles dividiam as contas e tinha que ser igual, as despesas com filho, as despesas de casa. É esse sentido que o texto está apontando. É justamente por essa falta
de cumplicidade, nesse sentido de que os dois são uma só carne, por isso a necessidade também nesse trato, nessa busca de desenvolvimento de sabedoria, isso ser feito a partir desse temor a Deus. O texto declara que para um lar bem alicerçado deve haver essa sabedoria, deve ter esse temor, esse diálogo, esse relacionamento ser também fruto do nosso relacionamento com Deus. Amém? E quando eu falo isso, eu tenho que trazer para os irmãos duas expressões importantíssimas que faz parte desse relacionamento. É o amor gracioso e sacrificial do Senhor. O Senhor nos ama por decisão dEle, amém? Não é por conta dos meus olhos verdes. Eu estou brincando com o pastor que eu tive um pequeno derrame no olho e eu mostrei que eu não poderia estar com os irmãos de um dos cafés porque eu estava com derrame e eu falei assim, eu estou querendo valorizar, apontar para os irmãos os meus olhos verdes. Não é por conta disso, muito pelo contrário. Se for depender das minhas qualidades, eu não sou digno de ser alvo desse amor. Ele tomou a decisão em revelar-se em minha direção, em meu favor. E também Ele me amou de forma sacrificial, ou seja, exige transpiração. Irmãos, e nós precisamos traduzir esta expressão do amor de Deus sobre nós, também nos nossos relacionamentos familiares e nas nossas finanças. Nós precisamos também viver a graça, não ficar preocupado com os juros. Não que isso não seja importante ou não possa ser alvo do diálogo, dos prospectos, dos projetos, não. Mas que isso não seja a base, não seja o fundamento, não seja aquilo que seja prioridade para vocês. A finança é bênção, como nós já afirmamos, desde que ela não seja o nosso ídolo. Amém? O problema é quando ela se torna o nosso poste ídolo. E talvez a ordem, no nosso caso de família hoje, seja a destruirmos esse poste ídolo. Não o recurso, não a sua aplicação, mas é a forma como você tem se relacionado, aquilo que ele tem representado na sua vida. E sim, reconhecermos que o recurso é bem-vindo para servir a Deus e o seu reino. A gente vê que tem coisas que não são coincidências, né? Quando o pastor Admir nos convidou a confessarmos, ele trouxe esta reflexão. Porque muitas vezes nós priorizamos os nossos prazeres, priorizamos os nossos confortos, ou talvez até a estabilidade, porque às vezes não é nem por conforto, é só por ter uma garantia, se amanhã acontecer alguma coisa. Mas nós precisamos de reconhecer que temos invertido talvez as nossas prioridades. Segunda lição que esses dois versos nos trazem é que com a inteligência ela se estabelece, ou estabelece a nossa família, o nosso lar. A inteligência aqui é a faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. Um dos grandes desafios que eu tenho tentado desenvolver com o Senhor é ter uma mente e um coração ensinável. Nós vivemos uma época de conhecimento cognitivo, de busca incessante pelo saber. Mas nem sempre nós temos um coração ensinável. A CPU, oxe, isso é velho, hein? Nós estamos cheios aí com armazenamento de informações, mas nem sempre nós gastamos, né? Nós colocamos em prática esses conhecimentos. E aqui o texto, quando se refere a essa inteligência, ele está falando justamente que ela é resultado do temor a Deus, no sentido da ética e de prioridades. Em nome da saúde ou da reserva, da estabilidade financeira,
nós deixamos de lado Deus, família, ministério, entre outros. Tudo isso debaixo dessa imagem, travestidos com uma bela embalagem, de que nós somos prudentes, nós precisamos pensar no futuro dos nossos filhos, nós não queremos que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos, né? Esses discursos que nós precisamos de olhar para o Senhor, nos olhar no espelho e perguntar se essas motivações são sinceras mesmo, ou são ambições dos nossos corações. Eu não sei se o pastor Ademir faz isso, mas eu gosto de fazer um estudo da minha pregação de voz alta, né? Sempre eu faço isso um pouco antes. E hoje de manhã eu fiz isso, e a Rosana, ouvindo, ela me mostrou um vídeo de uma criança. Talvez alguns tenham visto aí na rede social. Pelo que eu entendi, a minha interpretação, a mãe do menino devia ser fotógrafa de nascimento de bebê. E ele falava para a mãe: mãe, a senhora trabalha muito, mãe. A senhora trabalha todo dia. A senhora trabalha de sábado, domingo. E a mãe falava assim: mas filho, não tem hora para o bebê nascer. Mãe, mas a gente já tem comida, a gente já tem casa, né? Fica um pouco em casa. Irmãos, e muitas vezes isso é o reflexo das nossas crises como família. Nós temos priorizado, e hoje já tem terapias para tratar dessa questão da nossa compulsão pelo trabalho, a necessidade de refletirmos o quanto isso de fato é abençoador para as nossas vidas. Por isso, a necessidade dessa ética e dessa seleção de prioridades em nossa vida. Priorizar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas nos serão acrescentados. Parece que nós esquecemos desse princípio bíblico. Será que nós não temos nos tornado deuses de nós mesmos, ou as nossas finanças ser um desses deuses? É justamente sobre essa inteligência que o texto se refere. É justamente sobre essa falta de estabilidade no lar. O psiquiatra Augusto Cury, agora irmão Augusto Cury, né, que ele se converteu, ele tem uma teoria que ele chama de teoria da inteligência multifocal. Ele diz o seguinte, que tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Não tem sentido nenhum. Nós precisamos refletir sobre essas questões éticas. O verdadeiro evangelho, ele nos expõe. O verdadeiro evangelho revela a nossa nudez. Irmãos e irmãs, e nós precisamos deixar que o Espírito Santo nessa manhã mude a nossa forma de pensar. Que essa unção do Espírito Santo coloque em ordem os nossos pensamentos. Que essa unção verta no nosso coração e revele os nossos pecados, mas que essa mesma unção nos leve para uma prática transformadora nas nossas vidas. Isso é conversão. Nós temos o conhecimento disso. Eu não estou falando nada de que os irmãos não tenham ciência. Mas o que tem nos faltado é a firme decisão de nos deixar sermos moldados pela palavra de autoridade do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o sacerdote, é aquele que nos traz a salvação. Ele é o profeta, é aquele que tem a voz que revela o seu juízo e a sua justiça. Mas Ele é rei e Ele governa as nossas vidas. E nós temos de nos submeter ao seu reino, à sua autoridade. Amém? Terceira e última
Pelo conhecimento se encherão as câmaras, os cômodos, conforme a versão que nós usamos. O terceiro e último ponto aqui do nosso tripé é esse conhecimento, e o conhecimento aqui é o ato, o efeito de conhecer. Nessa semana, no nosso concílio, nós participamos de uma roda de conversa com alguns pastores, e nós estávamos falando sobre o efeito da pregação, da homilia. E nesse bate-papo informal, nós começamos a pensar várias vertentes, mas uma delas era quanto se torna frustrante para um pastor quando você percebe que a pregação do Evangelho não promove a transformação ou a mudança esperada. Não aos nossos olhos, aos olhos do Senhor. Isso é muito doloroso. E o próprio apóstolo Paulo apontou para este desafio e dificuldade. Está lá em Filipenses 4, 8 e 9. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com você. Amém? Essa palavra paz aqui, traduzida em português, às vezes traz um pouco de confusão para nós, porque para a nossa cultura a paz é só uma questão emocional, né? Mas a paz aqui, nesse contexto bíblico, judaico-cristão, é o shalom de Deus, que também tem a ver com a provisão, tem a ver com o feijão e o arroz do dia a dia, tem a ver com a saúde, tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com a igualdade, o reino de Deus. É sobre isso que Paulo está falando. Mas Paulo diz assim: olha, não adianta ficar só no mundo das ideias, não adianta ficar só no cognitivo, não adianta vocês terem esse conhecimento, mas não praticar. Tudo aquilo que você tem visto, aprendido de mim, coloquem isso em prática, pois o resultado desta habilidade, dessa prática será que a paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Você crê nisso? Vamos fazer barulho de novo? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. E dessa vez não foi nem para tomar água. Irmãos, sabemos desses efeitos. Nós precisamos agora dar passos. Conhecimento inclui o conteúdo aprendido. Mas não é só isso. É essa habilidade em desenvolver. Eu fiz Senai. Quantos já fizeram Senai? Na área metalúrgica. Vocês sabem o que é teorema de Pitágoras, né? Sabe? Tem engenheiro aqui? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. O menino falou, vamos pegar no nosso pé hoje, né? Quem sabe isso? Relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Eu confesso que quando eu aprendi isso, eu falei, para que eu vou usar isso, gente? Não tem sentido nenhum. Aí eu cheguei em casa, e os meus pais estavam reformando a nossa casa, fazendo uma edícula e um sobrado. E meu avô, pedreirão, espanhol, ele estava com um pedacinho de tijolo na mão, e ele estava riscando, desenhando a escada. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, meu avô está fazendo o teorema de Pitágoras. Ele não sabia o que era isso. Ele não tinha estudo cognitivo, científico, acadêmico. Mas a prática levou a ele a desenvolver o teorema de Pitágoras. Aí fez sentido para mim. Mas o que eu quero trazer com isso, irmãos, não adianta nada conhecer o teorema de Pitágoras se nós não aplicá-lo, não sabermos como aplicar.
Tem pessoas que elas são tão sábias ou tão cheias de conhecimento que ela não tem talvez a nossa formação acadêmica, mas tem uma vida, uma experiência que reflete essa habilidade. Por isso não adianta nós ficarmos, com todo o respeito, né, e me olhando, né, ficar aqui nos enchendo, nos engordando da palavra, se nós não praticarmos. Não adianta nada nós ficarmos enchendo a nossa mente de conhecimento, de fundamentos eclesiásticos, teológicos, se nós não vivermos esta prática. Nós precisamos dar este passo para podermos viver de fato e sermos alvo desse shalom de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos de fato libertar as nossas finanças desta situação que muitas vezes tem trazido mais destruições para os nossos lares do que bênção, e vocês sabem disso, tanto no sentido de excesso como de falta. A escassez traz muitas crises para o relacionamento. Enquanto está tudo em ordem, beleza, começou a faltar, começou um exigir um pouco mais do outro, precisou de puxar o cobertor para um lado, para o outro, já gera crises, e o excesso também. Porque aí tem dificuldades de alencar prioridades nos investimentos. Somos superdotados de teorias, mas tem nos faltado esta prática de uma vida financeira em que nos leve à prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando com aquela má interpretação que talvez alguns tragam à sua mente, mas sim da promessa de Deus, conforme Lucas 6:38, lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Ou seja, o Senhor tem a medida suficiente para cada um de nós. O Senhor tem a porção. O grande problema é que, às vezes, a gente quer ver a porção do outro. Por que dá mais para o pastor Ademir do que para mim? Só porque ele é pastor batista e eu presbiteriano, né? Mas ele precisa de mais. Olha a filha dele, né? Tem o filho lá em missões, ele precisa de mais. É verdade, não estou brincando. O Senhor tem a porção suficiente para cada um de nós. E diante disso, eu não posso querer mais daquilo que o Senhor tem me dado, mas eu também não posso me contentar com menos daquilo que Ele tem oferecido para mim como bênção. Amém? Por fim, não é errado almejar uma estabilidade financeira. Muito pelo contrário. O próprio Senhor disse, o ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida abundante. Algumas versões diz vida completa. O Senhor, Ele não se alegra com a mediocridade, Ele tem bênção para nós. Essa questão de que nós seremos abençoados só quando Jesus voltar e o reino dele ser estabelecido em sua plenitude, é verdade, mas o reino de Deus já tem o seu poder. Desde que Jesus nasceu, nós já vivemos os benefícios do reino de Deus, é o já e ainda não. Nós já podemos desfrutar dessas promessas de Deus. O que tem nos faltado é o novo de Deus. O que tem nos faltado é o temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. E eu quero fazer um acréscimo literário e com a sua família. Amém. Eu quero convidar você a ter um momento de introspecção, se o pastor permitir. Deixa o Espírito Santo usar também o ministério de louvor, de adoração. Aquele que nós combinamos, viu, Vitor? Sabe? Eu queria convidar você a ter coragem de olhar para a sua carteira, não literal, mas trazer à mente talvez os desafios, talvez você tenha se identificado que essa
tem sido uma área que, ao invés de promover vida, tem promovido morte. Mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã. Porque esse encontro não poderia ser só um encontro entre amigos, para poder declamar algumas expressões de efeitos, mas sim um tempo de restauração, de transformação sobre as nossas vidas. Abaixa a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu não sei se você tem prática, mas esse lugar está cheio da presença de Deus. Se você quiser, ajoelhe-se. Se você quiser, volte-se para o seu cônjuge, para a sua família. Orem juntos. Nós queremos clamar para que o Senhor transforme esse momento, Senhor, em um marco nas nossas vidas, libertadora, ó Pai, diante dos desafios que temos vivido como família, principalmente na nossa área financeira, Pai. Quantas vezes temos secularizado, Senhor, esse tema, Senhor, mas nós queremos trazer no centro da Tua vontade, nós queremos consagrar ao Senhor, ó Pai, nós queremos desenvolver essa sabedoria, esse conhecimento, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, manifestar-se, trazendo cumplicidade, Senhor, na nossa família, seja como casais, seja como família completa, Senhor, relacionamento com os filhos, ó Pai, que essa área seja bênção para as nossas vidas, mas seja também testemunho para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar também, Senhor, talvez famílias que estejam aqui passando por crises, passando por lutas, ó Pai. Talvez seus olhos não consigam enxergar uma saída. Talvez, Senhor, esteja com o coração angustiado diante do compromisso a vencer amanhã, Senhor. Muitas vezes levando ao desespero, a tentar, pensando em desistir da sua própria vida. Senhor, mas hoje, Senhor, o Senhor está trazendo uma novidade, ó Pai. Hoje o Senhor está trazendo um novo cântico, colocando um novo cântico nos nossos lábios, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor reine, ó Pai. Estabeleça, Senhor, o Teu reino, o Teu poder e a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, traga esse avivamento sobre a Tua igreja hoje aqui reunida, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Leva a minha vida, leva minha vida a uma só verdade.